No coração da floresta, uma jovem chamada Shirayuki caminhava entre as árvores, atenta à busca por ervas medicinais. Ela era a fitoterapeuta de sua vila, conhecida por tratar enfermidades com seu conhecimento sobre plantas. Enquanto isso, no palácio, o príncipe ouvia falar dela, mas o que mais chamava sua atenção era o cabelo de Shirayuki, um vermelho intenso e incomum, algo que a diferenciava de todas as outras garotas. O que Shirayuki não imaginava era que essa singularidade logo traria problemas. Depois de atender uma mulher que precisava de tratamento, Shirayuki retornou ao seu trabalho. O dia seguia normalmente até que alguém bateu à sua porta. Ao abrir, encontrou um dos homens do príncipe, que trazia um anúncio inesperado. O príncipe havia decidido tomá-la como sua esposa. Mas não como sua única esposa, ela deveria aceitar ser sua segunda mulher. A simples ideia disso fez com que Shirayuki sentisse uma repulsa imediata, mas não disse nada naquele momento. No entanto, estava decidida e jamais aceitaria tal destino. Naquela mesma noite, reuniu suas coisas e partiu. Sabia que o príncipe só se interessava por ela por causa de sua aparência, então, sem hesitar, cortou os próprios cabelos. Assim, deixou tudo para trás e seguiu para uma nova jornada. Em sua fuga, caminhou por muito tempo até avistar uma vila. Exausta, procurou abrigo e encontrou uma casa grande. Tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Sem outra opção, sentou-se do lado de fora para descansar. Ao despertar, notou a presença de um homem se aproximando. No instante seguinte, ele tentou saltar, mas acabou se ferindo. Sentindo-se responsável, Shirayuki ofereceu ajuda, mas ele recusou, desconfiado. Para ele, não havia garantia de que aquilo não era veneno disfarçado de remédio. Shirayuki entendeu a hesitação e, sem dizer nada, pegou sua espada, fez um pequeno corte em sua própria mão e aplicou a erva ali mesmo. O homem observou a cena em silêncio, surpreso. Aos poucos, sua desconfiança se dissipou e, enfim, permitiu que ela o ajudasse. Seu nome era Zen, e ele estava acompanhado de 2 amigos, Mitsuide e Kiki. Enquanto Shirayuki cuidava do ferimento, Zen começou a se apresentar e a falar um pouco sobre seus companheiros. Logo depois, foi a vez de Shirayuki contar sobre si mesma. Ela explicou que era fitoterapeuta e que dedicava sua vida a ajudar os outros. Após um tempo de conversa, ela decidiu dar um passeio e, dessa vez, Zen resolveu acompanhá-la. Os 2 caminharam pelo parque, e seus amigos ficaram observando de longe, comentando que não viam perigo algum na presença dela. No entanto, havia algo que parecia evidente e Zen começava a criar um vínculo com a jovem. Enquanto seguiam, o cabelo de Shirayuki ficou preso em um galho. Zen se preparou para ajudá-la, mas antes quis saber o motivo de ela ter cortado os fios. Após um breve momento de reflexão, ela contou tudo. Zen ouviu atentamente, no fim, não conseguiu segurar o riso. Para ele, parecia um grande esforço por um problema tão pequeno. Depois disso, voltaram para casa e encontraram uma cesta de frutas esperando por eles. Levaram-na para dentro e continuaram conversando. Foi nesse momento que Shirayuki revelou que o príncipe que a perseguiu era, na verdade, o governante de sua terra natal. Ele já havia manchado sua reputação em outros reinos por seu comportamento questionável. Enquanto falavam, Shirayuki pegou uma das frutas, mas algo parecia estranho. Antes que pudesse reagir, Zen já havia dado uma mordida. Pouco depois, ele começou a se sentir mal e desmaiou. Ninguém entendia o que estava acontecendo até que um homem apareceu, dizendo que aquela fruta tinha sido enviada pelo próprio príncipe. O objetivo era envenenar Shirayuki. Agora, a situação era clara, se quisesse ver Zen vivo, teria que ir até ao príncipe. Sem hesitar, Shirayuki seguiu as instruções. Ao chegar, o príncipe explicou que há tempos a observava e que, para ter o antídoto, ela deveria se casar com ele. Foi um choque. Ela pensou no passado e em como, de certa forma, aquele homem já havia lhe estendido a mão. Mesmo assim, não conseguia aceitar suas exigências. Quando estava prestes a ceder pelo bem de Zen, algo inesperado aconteceu e Zen apareceu diante do príncipe, sem demonstrar qualquer fraqueza. O governante tentou ignorá-lo, como se sua presença não fosse relevante, mas então Zen revelou sua verdadeira identidade. Ele era o segundo príncipe do reino de Clarines. A partir desse momento, o jogo virou. Zen advertiu o príncipe de que, se ele tentasse algo contra Shirayuki novamente, exporia a verdade sobre o envenenamento para todos. O príncipe percebeu que não tinha escolha e finalmente recuou. Shirayuki, sentindo-se vitoriosa, fez questão de expressar sua frustração antes de partir. Mas antes de ir embora, pegou o antídoto e correu para salvar Zen. Quando Zen se recuperou, fez uma sugestão inesperada: Shirayuki deveria ficar com ele em Clarines. Ele disse acreditar que o destino havia os unido, e que não deveriam ignorar isso. Ela refletiu e, no fim, concordou. Ao chegar a Clarines, Shirayuki começou a se adaptar à sua nova vida.
Encontrou um lugar para ficar e logo voltou a se aprofundar nos estudos sobre fitoterapia. Com o tempo, começou a procurar trabalho, mas descobriu que não havia muitas oportunidades no momento. Durante uma conversa com o dono de uma loja de ervas, um garoto entrou para fazer uma compra. Seu comportamento chamou a atenção de Shirayuki, e o comerciante explicou que ele era o melhor fitoterapeuta da vila. A partir daquele momento, ela decidiu que queria se tornar tão conhecedora quanto ele. O dono da loja então lhe deu informações sobre lugares onde poderia expandir seu aprendizado. Mais tarde, Shirayuki decidiu procurar Zen e perguntar se poderia ver Mitsuide e Kiki. O guarda na entrada do palácio, ao notar seu cabelo, ficou surpreso. Ele se lembrou de que Zen já havia falado sobre ela, mencionando que era uma amiga especial e que ninguém deveria impedi-la de entrar e sair. Pouco tempo depois, Shirayuki embarcou em uma carruagem rumo a outra cidade. Durante a viagem, explicou que estava indo em busca de mais conhecimento sobre ervas. Ao chegarem, encontraram um vendedor de vinho que tentava negociar com Zen. O comerciante já o conhecia bem, mas, naquele dia, Zen recusou educadamente a oferta. Então, ele e Shirayuki decidiram passear pela cidade, aproveitando o tempo juntos. Durante a caminhada, Shirayuki revelou seu interesse em compreender melhor o estilo de vida local. Antes que pudessem continuar a conversa, um navio chegou. Shirayuki olhou para Zen e prometeu que o encontraria à noite, então embarcou. No entanto, sem que percebesse, uma figura misteriosa também subiu a bordo. Enquanto isso, Zen começou a notar que algumas pessoas estavam interessadas no cabelo de Shirayuki e planejavam lucrar com ele. Irritado, ele sacou sua espada e deixou claro que não toleraria tais ideias. Enquanto isso, Shirayuki já havia chegado ao seu destino e iniciado sua busca por mais conhecimento. Contudo, foi surpreendida por um ataque. No mesmo momento, Zen, que estava treinando, percebeu que já era noite e correu para encontrá-la. Mas o que ele não sabia era que Shirayuki havia sido capturada e estava presa dentro de uma caverna. Tentando entender a situação, ela perguntou ao seu sequestrador o motivo de ter sido aprisionada. O garoto que a mantinha refém revelou sua intenção, vendê-la por uma grande quantia de dinheiro, aproveitando-se de suas características únicas. Zen chegou rapidamente à casa de Shirayuki, ansioso para encontrá-la. No entanto, ao chegar, foi surpreendido com a notícia de que ela estava desaparecida desde a manhã. Sem perder tempo, saiu imediatamente para procurá-la. Enquanto isso, Shirayuki conseguia escapar da armadilha do menino que a havia capturado. Depois de se libertar, no entanto, percebeu que ainda estava presa na mansão, pois a chave permanecia com ele. Determinada a sair dali, pegou um explosivo de sua bolsa e lançou um ataque contra seu captor. Mesmo assim, um garoto misterioso tentou agarrá-la com força, impedindo sua fuga. Mas antes que algo pior acontecesse, Zen apareceu a tempo de intervir. No confronto, o menino ficou gravemente ferido e, caído diante de Zen, revelou sua história. Ele sempre viveu naquela mansão, mas sua família entrou em ruínas, deixando-o desamparado nas ruas. Sem alternativas, tomou medidas desesperadas para tentar recuperar a vida que um dia tivera. Zen ouviu o relato, mas manteve uma expressão impassível. Ele alertou o menino para que nunca mais se aproximasse de Shirayuki. O garoto, então, perguntou o nome de Zen e, ao descobrir que ele era o segundo príncipe de Clarines, ficou completamente chocado. Pouco depois, os guardas o levaram, deixando Zen e Shirayuki sozinhos. Ela explicou que o menino não possuía ligação com bandidos e garantiu que ficaria mais atenta para evitar situações semelhantes no futuro. Enquanto falava, percebeu que Zen parecia distraído, o que a incomodou. Questionou diretamente se ele estava ouvindo, e Zen respondeu que estava apenas perdido em seus pensamentos. Ele garantiu que realmente se preocupava com ela. Foi então que Shirayuki revelou sua decisão de permanecer naquele país para aprender mais sobre ele e também compreender melhor a vida de Zen ali. Na manhã seguinte, ao despertar, Shirayuki se preparou para começar seu dia. Foi então que notou o formulário que o lojista lhe havia entregue. Sem demora, seguiu para encontrar Zen e se deparou com seus dois guardas. Enquanto se aproximava, viu um homem no portão mostrando um objeto especial para conseguir entrar. Um dos guardas explicou que se tratava de um metal especial que permitia que forasteiros tivessem acesso ao castelo. No entanto, Shirayuki não precisava desse item, pois possuía permissão direta do príncipe para entrar e sair livremente. Ao mesmo tempo, um senhor se aproximou de Zen para uma reunião. No entanto, os guardas o impediram, informando que o príncipe estava ocupado. O homem se irritou com a negativa e ignorou os guardas, avançando mesmo assim. Ele logo percebeu Shirayuki e deduziu que os guardas estavam se referindo a ela. Para ele, não era apropriado que uma plebeia ocupasse tanto tempo do príncipe. Enquanto isso, Shirayuki conversava com Mihaya e descobriu que, desde seu último encontro com Zen, ele havia se trancado em seu quarto, parecendo perturbado com algo. Determinada a vê-lo,
foi até lá sem hesitar. Quando entrou, encontrou Zen visivelmente abatido, mas sua expressão mudou ao vê-la. Mandou seus amigos saírem, deixando-os sozinhos. Durante a conversa, Shirayuki compreendeu que Zen se esforçava incansavelmente para ser um príncipe digno, capaz de orgulhar seu reino. Estava tão exausto que quase adormeceu ali mesmo. Shirayuki, então, sentou-se ao lado dele e o confortou. Enquanto isso, uma figura misteriosa os observava pela janela. Mais tarde, quando Zen acordou, soube por que Shirayuki já havia voltado para casa. Em meio a tudo que estava acontecendo, o mesmo senhor que antes reclamara de Shirayuki voltou para insistir que Zen deveria se afastar dela. Argumentou que uma relação com uma plebeia poderia prejudicar a imagem do príncipe. Zen, porém, rejeitou essa ideia, afirmando que, se aquele homem conhecesse Shirayuki melhor, sua opinião mudaria. Mas o senhor não quis ouvir e se retirou, apenas para logo depois se encontrar com um homem misterioso, a quem deu uma tarefa antes de partir. No dia seguinte, esse mesmo homem misterioso abordou um dos guardas, afirmando que o próprio príncipe havia ordenado que Shirayuki fosse rejeitada. Sem saber disso, ela chegou e, ao ouvir a conversa, saiu apressada em busca de Zen para esclarecer a verdade. Não importava o que acontecesse, ela precisava ouvir dele mesmo. Enquanto corria, o homem misterioso a percebeu e começou a segui-la. Durante sua corrida, Shirayuki esbarrou em alguns guardas, mas eles não a impediram, o que a tranquilizou, pois indicava que Zen não havia dado tal ordem. No entanto, quando estava prestes a chegar ao quarto do príncipe, uma flecha caiu bem à sua frente, bloqueando seu caminho. Uma nota anexada à flecha ordenava que ela não prosseguisse. Shirayuki, ignorando o aviso, continuou determinada, surpreendendo o homem misterioso, que se preparava para um novo ataque. Antes que ele pudesse agir, Ren surgiu diante dela. Com Shirayuki angustiada, Ren a acalmou e, ao entender a situação, ficou furioso com o responsável. Shirayuki, porém, conseguiu acalmá-lo. Mais tarde, ela se perguntou quem poderia estar por trás de tudo aquilo. Foi quando o senhor reapareceu, repreendendo-a por estar ali sem permissão. Suas palavras fizeram Shirayuki perceber que ele estava envolvido em tudo. A tensão aumentou quando o homem desembainhou a espada e ordenou que ela fosse embora. Mas, em vez de recuar, Shirayuki deu um passo à frente, demonstrando firmeza. O homem misterioso, impressionado com sua coragem, começou a bater palmas. Quando Shirayuki perguntou quem ele era, ele revelou que havia sido o autor do ataque contra ela e que tudo fazia parte de um plano seu. Entretanto, o senhor, percebendo que Shirayuki não era uma garota comum, admitiu sua própria participação na trama. Ao ouvir a conversa, Ren interveio, advertindo Obi, o homem misterioso, que, se aproximasse novamente de Shirayuki, haveria consequências. Obi aceitou a advertência e se afastou. Zen, então, ordenou que seus aliados o vigiassem de perto. Mais tarde, Shirayuki passou um tempo com Ryu, conversando sobre seu exame, enquanto Zen se preocupava com sua saúde, pois ela vinha dormindo pouco desde que a avaliação foi anunciada. Quando seu exame começou, Shirayuki percebeu que algo estava errado com a água usada para regar as plantas. Determinada a resolver o problema, encontrou a fonte da contaminação e, com a ajuda de Zen, conseguiu salvar as plantas. O fitoterapeuta-chefe, impressionado, elogiou sua habilidade e sua dedicação. Zen afirmou com firmeza que desejava que Shirayuki avançasse com seus próprios méritos. Impressionado com essa determinação, o fitoterapeuta-chefe revelou que havia colocado aquela planta no local de propósito, pois queria testar se os candidatos seriam capazes de enfrentar o exame corretamente. Diante de sua atuação exemplar, Shirayuki foi aprovada e designada para trabalhar sob a supervisão de Ryu. Quando conheceu Ryu, ela o chamou respeitosamente de senhor, mas ele logo interrompeu, pedindo que o chamasse apenas pelo nome. Mais tarde, ambos foram designados para atender um príncipe, mas o jovem recusou o tratamento vindo de Ryu. Respeitando essa escolha, Ryu acabou se sentindo mal, pois temia que Shirayuki pudesse estar desapontada com ele. Enquanto isso, Ren percebeu a expressão abatida do amigo e se aproximou para conversar. Ao compreender a situação, Ren garantiu a Ryu que ele estava enganado ao pensar que Shirayuki poderia estar chateada, pois ela jamais ficaria zangada com ele. Enquanto isso, Shirayuki se concentrava no trabalho quando o chefe Garak se aproximou e lhe entregou algumas anotações. O conteúdo desses registros detalhava todas as doenças e envenenamentos que Zen havia sofrido ao longo dos anos. À medida que lia, Shirayuki ficou profundamente abalada, derramando lágrimas ao perceber quantos desafios de saúde Zen enfrentará. Ryu notou seu estado e, preocupado, correu para contar a Zen, que estava ocupado treinando. Sem hesitar, Ren foi até Shirayuki, ao vê-la chorando, entendeu que ela havia descoberto sobre seu histórico médico. Com delicadeza, a envolveu em um abraço reconfortante e prometeu que, enquanto vivesse, sempre estaria ao lado dela.
Em outro momento, Ryu ainda parecia abatido, até que Shirayuki se aproximou, depois de ouvir Kiki e Mitsuide explicarem o motivo de sua tristeza. Ao perceber o quanto ele se preocupava com ela, Shirayuki sentiu-se tocado e o tranquilizou, o que a deixou feliz por poder confortá-lo. Depois disso, ela e Zen tiveram uma longa conversa. No dia seguinte, Ren e seus companheiros partiram para outra cidade para reunir informações, pois haviam recebido notícias preocupantes sobre um castelo próximo. Shirayuki também os acompanhou, pois precisava coletar dados sobre ervas medicinais em um vilarejo próximo. Assim que chegaram, Shirayuki seguiu seu próprio caminho, enquanto Zen e os demais foram até o castelo. Lá, encontraram um garoto que os alertou sobre uma maldição que fazia todos os habitantes adoecerem. O menino os avisou sobre os riscos, mas Zen, determinado a ajudar, instruiu Obi a entrar e investigar. Porém, ao ver a quantidade de pessoas adoecidas dentro do castelo, Zen decidiu avançar ainda mais, mesmo com Obi e Kiki tentando impedi-lo. Kiki, avaliando a situação, sugeriu que Shirayuki fosse chamada, pois poderia fornecer mais informações. Seguindo as ordens de Zen, Mitsuide foi buscá-la. Assim que chegou, ela começou a tratar o menino doente. Ao reunir informações, Shirayuki descobriu que ele não havia adoecido porque passava a maior parte do tempo do lado de fora, cuidando dos outros. Com isso, ela concluiu que a origem da doença estava dentro do castelo. Quando se preparava para investigar, En insistiu em acompanhá-la, mas ela recusou, temendo que ele adoecesse. Mesmo assim, En relutava, até que Mitsuide interveio, lembrando de que precisava confiar em Shirayuki. Embora hesitante, En aceitou o conselho e tentou se acalmar. Enquanto explorava o castelo, Shirayuki percebeu algo estranho em uma fogueira onde gravetos estavam queimando. Ao analisá-los mais de perto, constatou que havia algo de errado com aquela madeira. Assim que saiu, mostrou os gravetos para Zen, explicando que eram a causa da doença e eles estavam consumindo o oxigênio do ambiente, deixando os soldados gravemente debilitados. O menino, arrependido, confessou que havia recebido os gravetos de algumas pessoas desconhecidas, o que indicava que alguém havia planejado esse incidente. Determinado a descobrir os responsáveis, Ren ordenou que Obi iniciasse uma investigação. Enquanto isso, Shirayuki ajudava o garoto a preparar comida e percebeu como todos estavam gratos por sua ajuda. O menino perguntou se Zen voltaria a visitá-los como fazia antes, já que sua ausência havia deixado os moradores tristes. Shirayuki garantiu que, a partir de agora, ele voltaria com mais frequência. Do lado de fora, as pessoas começaram a se recuperar. Enquanto isso, Obi prosseguia com sua investigação, mas ao notar que Shirayuki estava prestes a desmaiar de exaustão, correu para segurá-la. Mais tarde, Ren, junto de seus soldados, preparou-se para enfrentar os responsáveis pelo incidente. Ao retornar para o castelo, ele encontrou Shirayuki exausta, trabalhando sem parar. Com gentileza, sugeriu que ela descansasse, e ela, confiando em suas palavras, aceitou. Depois que Shirayuki dormiu, Ren e os soldados partiram para capturar os culpados e os puniram adequadamente. Mais tarde, ao despertar, Shirayuki viu Zen à sua frente. Ele lhe disse que, a partir de agora, cuidaria melhor dela. Esse momento fortaleceu ainda mais a relação entre os dois. No dia seguinte, Shirayuki e os outros iniciaram a jornada de volta. Assim que chegaram, o fitoterapeuta-chefe, sabendo de tudo o que ela havia feito, ordenou que Shirayuki tirasse alguns dias de folga para descansar. Ela aceitou e foi diretamente ao castelo, onde inesperadamente encontrou Zen. Ele ficou feliz ao vê-la mais descansada, mas quando contou que estaria ocupado nos próximos dias e não poderia vê-la, ela ficou visivelmente desapontada e se afastou sem dizer muito. Enquanto isso, Obi relaxava sentado em uma árvore quando, de repente, uma pedra foi arremessada contra ele. Intrigado, começou a se questionar sobre quem poderia ter feito aquilo. Ao mesmo tempo, Ren e seus amigos notaram que havia algo estranho acontecendo no castelo. Alguns soldados agiam de maneira incomum e, quando tentaram impedir Zen de entrar, ele ficou irritado. Mais tarde, descobriu que haviam recebido ordens para mantê-lo afastado. Frustrado, Ren não teve escolha senão obedecer. Voltando para seu quarto, ele chamou Obi para obter informações, mas nem mesmo ele sabia o que estava ocorrendo. Em meio a tantas dúvidas, um soldado trouxe uma carta para Zen e, ao lê-la, ele finalmente começou a entender a situação. Zen observava toda a situação e sentia uma grande frustração crescer dentro de si. Enquanto isso, alguns soldados se aproximaram de Shirayuki e, com um tom respeitoso, pediram que ela os acompanhasse para ver o príncipe. Sem hesitar, ela concordou em segui-los. Pouco depois, Ren também recebeu uma convocação para se apresentar ao príncipe, que, para sua surpresa, era ninguém menos que seu próprio irmão mais velho, recém-retornado ao castelo. Ao se ver diante do irmão, Ren não perdeu tempo e questionou por que ele voltará sem avisá-lo. A conversa entre os dois se desenrolava, e Shirayuki,
posicionada atrás de uma cortina, escutava tudo atentamente. O irmão mais velho de Zen explicou que seu retorno fora inesperado porque desejava avaliar como Zen estava administrando o castelo em sua ausência. Após observar a situação, ele se irritara, convencido de que Zen não estava cuidando do castelo adequadamente, apesar dos esforços do irmão mais novo. Quando o rei reencontrou Zen, sua expressão indicava certa inquietação, mas ainda assim o cumprimentou com respeito. Através de Kiki, ficava claro que Zen suspeitava que seu irmão tivesse algum plano oculto ao convocar o rei ao castelo. No entanto, o irmão mais velho de Zen se aproximou e iniciou uma conversa séria com ele. Shirayuki e Obi, que estavam por perto, escutavam atentamente. A menção da possibilidade de Shirayuki ser levada para outro lugar a abalou profundamente. Kain, ao perceber que o assunto girava em torno dela, entrou em pânico, ciente de que Zen jamais aceitaria tal coisa. Para evitar conflitos, o rei negou qualquer envolvimento emocional com Shirayuki. Para reforçar sua posição, afirmou que ela era, na verdade, a noiva de Zen. Essa declaração pegou todos de surpresa. Zen, perplexo com o que acabará de ouvir, segurou o rei pelo braço e o afastou para uma conversa particular, exigindo explicações sobre aquela afirmação absurda. O rei, por sua vez, revelou que, se não tivesse dito aquilo, não teria escolha a não ser permitir que Shirayuki fosse levada. Além disso, deixou claro que, caso Zen realmente não tivesse sentimentos por ela, então não haveria motivo para que ela permanecesse no castelo. Contudo, para Zen, essa opção era impensável. Com firmeza, ele declarou que não permitiria que Shirayuki fosse levada para lugar algum. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Zen, levando-o a refletir sobre seus verdadeiros sentimentos por Shirayuki. Após o fim da festa, Shirayuki também se sentia inquieta. O temor de que pudesse ser obrigada a partir a atormentava. Ao avistar Zen, sentiu vontade de falar com ele, mas o medo a impediu de se aproximar. Apesar disso, seu desejo de permanecer ao lado dele era inabalável. Hesitante, ela lembrou-se das palavras de Zen, que uma vez dissera que ela poderia procurá-lo sempre que quisesse. Tomando coragem, decidiu encontrá-lo. Entretanto, ao chegar ao local, percebeu que ele já havia partido. Foi então que ouviu a voz de Zen chamando por ela. Ao levantar o olhar, viu-o parado diante dela, claramente surpreso com sua presença. Sem hesitar, Shirayuki escalou a árvore próxima para ficar ao lado de Zen e, sem pensar duas vezes, o abraçou com força. Com a voz carregada de emoção, declarou que não queria ir embora de jeito nenhum e que desejava permanecer ao lado dele. Zen, por sua vez, a tranquilizou, garantindo que resolveria aquela situação e que, independentemente do que seu irmão tentasse, ele não permitiria que Shirayuki fosse levada. Ele então pediu que ela ouvisse a história de seu irmão mais velho, e Shirayuki concordou. Zen começou a relatar como crescerá a sombra do irmão. Contou que, um dia, o irmão mais velho decidirá construir um castelo e anunciará isso publicamente. Reis de outros reinos passaram a presenteá-lo generosamente, tentando conquistar sua simpatia. Durante esse período, 2 homens procuraram o irmão de Zen e relataram que o rei de sua terra estava explorando o povo, cobrando impostos excessivos e os deixando em condições miseráveis. Zen estranhou quando seu irmão não reagiu à denúncia. Ainda confuso, Zen o alertou de que um dos reis que o presenteara já havia sucumbido por explorar demais seu próprio povo, levando seu reino à ruína. O irmão de Zen respondeu que o mesmo destino aguardava o outro rei. Logo depois, levou Zen para ver o castelo em construção. No caminho, visitaram o segundo rei, a quem o irmão de Zen questionou diretamente se ele não havia hesitado em sobrecarregar o próprio povo para agradá-lo. O rei não compreendia a situação até que, repentinamente, foi destituído do trono. Os 2 homens que haviam denunciado a situação foram nomeados para administrar o reino, e o dinheiro que fora tirado da população começou a ser usado para o bem-estar do povo. Foi nesse momento que Zen percebeu que, apesar da aparência severa, seu irmão tinha um bom coração. O conselho final que recebeu dele foi para não viver na sombra dos outros, mas sim trilhar seu próprio caminho e construir sua própria reputação. Enquanto caminhava ao lado de Shirayuki, Zen contou a ela sobre a conversa que tivera com seu irmão, incluindo a parte em que o rei a chamara de sua noiva. Para a surpresa de Zen, Shirayuki não parecia muito preocupada com essa questão. Ela já havia decidido por si mesma que ficaria ao lado dele, independentemente de qualquer coisa. A tranquilidade tomou conta dela, e qualquer insegurança que sentirá antes se dissipou. Mais tarde, alguns guardas discutiam se o boato sobre Shirayuki ser a noiva de Zen era verdadeiro ou não. Enquanto isso, o rei ainda vagava pelo castelo, e muitos estavam receosos de que ele tentasse encontrar Shirayuki novamente. Zen, por sua vez, procurava seu irmão e perguntou a Obi se ele sabia onde ele estava, mas Obi não tinha qualquer informação. Por outro lado, o rei Rai começou a sentir fortes dores de estômago, algo que seus guardas rapidamente perceberam. Shirayuki, por sua vez,
estava ocupada com suas tarefas, e Ryu notou o quanto ela parecia feliz. Mais tarde, En finalmente encontrou seu irmão e pediu para falar em particular. A princípio, ele recusou, mas acabou concordando. Durante a conversa, enquanto praticavam luta com espadas, En questionou por que seu irmão estava tão preocupado com Shirayuki. O irmão respondeu que, para ele, estar com Shirayuki tornaria Zen mais fraco e que, mesmo se ficassem juntos, ela não traria benefícios a ele. Zen, no entanto, respondeu com convicção, afirmando que seu irmão subestimava Shirayuki e que ela era muito mais do que aparentava. Em outro momento, Shirayuki encontrou o rei Rai sofrendo com dores, e sem hesitar, ofereceu-lhe um remédio. Rai, intrigado, perguntou a Shirayuki por que ela o ajudava, mesmo depois de tudo o que havia acontecido. Com essa dúvida em mente, ele decidiu que precisava falar com ela novamente. Shirayuki pensou por um momento e, em seguida, expressou que só conversaria com um príncipe que realmente se importasse com ela. Ela refletiu, imaginando que ele, mais uma vez, sugeriria que ela deixasse o país. Shirayuki não hesitou nem por um segundo em recusar o gesto do príncipe, o que o deixou surpreso. Depois de um momento de silêncio, En se aproximou dela e a beijou suavemente na testa. Mais tarde, vemos que Rai estava se preparando para retornar ao seu país. Todos os príncipes se reuniram para se despedir dele antes de sua partida. No dia seguinte, En ficou cada vez mais preocupado com Shirayuki, especialmente depois de tudo que havia acontecido ultimamente. Ele sabia que precisava tomar medidas para garantir a segurança dela, então reuniu seus amigos para discutir o assunto. Foi quando decidiu que Obi seria o guarda-costas pessoal de Shirayuki. Obi, sem hesitar, aceitou a missão, e Kiki o levou até o local onde Shirayuki estava. Quando Shirayuki soube que Obi se tornaria seu guarda, ela ficou surpresa. Kiki explicou a situação e mencionou que, caso ela não quisesse, poderia cancelar o acordo. Mas Obi sabia que, se não aceitasse essa responsabilidade, En ficaria muito chateado com ele. No final, Shirayuki aceitou a ideia, embora sentisse que isso afetaria de alguma forma. Enquanto isso, Obi, sempre preocupado com a situação, perguntou a Shirayuki por que ela não poderia se aproximar de Zen, já que ela era apenas uma plebeia. Ele sugeriu que ela deveria tentar esquecer o príncipe, o que não agradou nem um pouco Shirayuki. Ela o repreendeu, dizendo firmemente que ele não deveria repetir essas palavras. Nesse momento, Obi se deu conta do que fazia em ver Shirayuki como alguém realmente especial. Os dois então visitaram o fitoterapeuta-chefe, que já tinha preparado uma bebida para eles. O homem os convidou a provar, e tanto Obi quanto Shirayuki aceitaram. Porém, o chefe revelou que aquela bebida não era qualquer coisa comum. Obi se animou com a novidade, mas Shirayuki começou a se sentir mal logo depois de tomar. Enquanto isso, En estava imerso em seus pensamentos, relembrando sua infância. Ele lembrava de quando seu irmão o havia apresentado a Mitsuide, que deveria ser seu responsável enquanto Zen não estava por perto. Zen não gostava de como Mitsuide parecia mais interessado no trabalho do que em ser amigo dele. Eles até brincaram juntos por um tempo, mas quando Mitsuide apareceu, o garoto com quem Zen brincava já havia desaparecido. Quando Mitsuide questionou Zen sobre o menino, En respondeu de forma desdenhosa, o que deixou Mitsuide um pouco irritado. Zen logo percebeu o erro e se desculpou, mas Mitsuide começou a suspeitar do garoto. Na próxima vez que Zen brincou com ele, o menino revelou que estava se mudando para fora do castelo e que não poderia mais ver Zen. Zen prometeu sair à noite secretamente para encontrá-lo, mas Mitsuide, que estava ouvindo tudo, não ficou convencido e ficou preocupado. Depois de compartilhar suas preocupações com outros, Mitsuide descobriu que o garoto na verdade trabalhava como vigia noturno. Quando Zen saiu para encontrar o menino, acabou se vendo cercado por bandidos. Ficou claro para Zen que seu amigo o havia traído. Os bandidos exigiram que Zen chamasse seu irmão para salvá-lo, e Zen, sem opção, obedeceu. Logo, o irmão de Zen chegou, e os bandidos revelaram que haviam matado toda a sua família, buscando vingança. O irmão de Zen, no entanto, ficou calmo e explicou que sua família também havia sido um grupo de bandidos, que causava sofrimento a muitas pessoas. Ele não se arrependeu de ter destruído aqueles bandidos. O garoto, que estava no meio disso tudo, revelou que não queria fazer nada daquilo, mas se sentia pressionado por sua situação familiar. Naquele momento, Mitsuide percebeu o quanto Zen havia enfrentado na vida e começou a desenvolver uma amizade verdadeira com ele. O vínculo deles cresceu e se fortaleceu, tornando-se um dos mais fortes que Zen jamais teria. No dia seguinte, Shirayuki estava mal, ainda se sentindo os efeitos do álcool. Ela se afastou um pouco, ficando pensativa, até que Obi apareceu para perguntar se ela estava bem. Shirayuki não respondeu, apenas se afastou. Obi, preocupado, a seguiu enquanto Kiki foi ao fitoterapeuta-chefe para investigar o que estava acontecendo.
descobriu que Shirayuki havia ingerido um pouco de álcool, o que explicava seu estado. Kiki também encontrou uma carta no quarto de Shirayuki, escrita para Zen. Enquanto isso, quando a garota começou a questionar por que Shirayuki se afastava dele, Obi a seguiu e a confrontou, perguntando o que ela sentia sobre se aproximar de Zen. Shirayuki explicou que seu maior medo era que, ao se envolver com ele, ela causasse problemas, principalmente porque as pessoas ao redor dela estavam começando a notar. Ela temia ser um obstáculo para Zen, que era alguém com um destino tão grande. Enquanto eles conversavam, Zen, que estava por perto, entrou no quarto e viu Shirayuki descansando. Ele acariciou seu rosto gentilmente e a observou adormecer. Depois de algum tempo, Zen e Obi conversaram sobre a situação. Zen expressou sua satisfação com o trabalho de Obi e o reconheceu oficialmente como alguém de sua confiança. No entanto, Obi, com uma dúvida em mente, perguntou por que Zen estava mantendo seu envolvimento com Shirayuki em segredo dos outros. Zen explicou que confiava plenamente em Obi e que, por isso, queria manter isso entre eles. Shirayuki, que estava observando o céu, se distraiu com um lindo pássaro voando. O pássaro foi atraído por um assobio de uma garota, e Shirayuki, impressionada, foi até ela para saber mais. A garota revelou que aquele pássaro era seu companheiro especial e sempre respondia aos seus sinais. A conversa continuou, e a garota explicou que havia muitos pássaros da mesma espécie, todos tratados como companheiros especiais. Shirayuki queria saber mais, mas a garota tinha muitas tarefas para cumprir. Ruth, vendo a situação, se ofereceu para cuidar do trabalho de Shirayuki para que ela pudesse continuar conversando. Durante a conversa, Obi ficou sabendo que a garota vinha da Ilha Sul, onde os pássaros daquela espécie eram encontrados, mas, infelizmente, eram caçados por militares. A garota explicou que não fazia parte da caça, mas ainda assim se sentia mal com a situação. Zen, interessado em ajudar, se ofereceu para lidar com o problema, explicando que a área estava sob controle militar e que o responsável por essa questão era um senhor militar. No entanto, quando o senhor militar ouviu o pedido da garota, ele riu, dizendo que não poderia ajudá-la. A garota, desapontada, se afastou, mas Zen ficou refletindo sobre a situação e o que poderia fazer em relação aos pássaros e à ilha. Quando Shirayuki chegou ao local, logo após, uma jovem da tribo se aproximou de Zen. Ele estava curioso para saber se os pássaros da ilha poderiam ser treinados para viajar e seguir comandos, assim como a garota. A menina, no entanto, não se referiu diretamente a isso. Em vez disso, ela mencionou os pássaros que ela tinha, como se fosse algo natural, e sugeriu que Zen pensasse em como usá-los. A conversa entre ela e Shirayuki logo se desenrolou, e a garota sugeriu que Shirayuki pudesse ser sua assistente. Depois de algum tempo, ficou claro que um teste deveria ser realizado. Ela explicou que o pássaro precisaria voar do castelo até uma torre distante, pegar uma carta e voltar com ela. Caso o pássaro completasse a missão com sucesso, o teste seria considerado aprovado. Enquanto todos se preparavam para o desafio, Shirayuki se posicionou em um local reservado, pronta para usar seu apito e chamar o pássaro de volta, se necessário. Foi então que, por sugestão de um dos guardas, ela subiu até o telhado e viu que o senhor militar já estava lá, aparentemente planejando algo. Ele se aproximou de Shirayuki e lhe fez uma proposta, oferecendo uma generosa recompensa em troca de sua ajuda. Porém, Shirayuki recusou com firmeza, não querendo se envolver com ele. Irritado com sua recusa, o senhor, em um ato de vingança, arrancou o apito do pescoço de Shirayuki e o jogou na água, tentando sabotar a missão. Determinada a não deixar que a missão falhasse, Shirayuki pulou na água para recuperar o apito. Obi, vendo a situação, correu rapidamente para ajudá-la. Juntos, conseguiram recuperar o apito e continuar a missão. Quando o pássaro completou a tarefa e voltou com a carta, todos comemoraram o sucesso da missão. Zen foi informado por um de seus guardas sobre o que havia acontecido com Shirayuki. Preocupado, foi imediatamente ao seu encontro. Quando chegou ao local, viu o senhor militar sendo preso, e, ao perceber a situação, Zen se desculpou, envergonhado pelo que havia acontecido. Shirayuki, por sua vez, estava tão chocada que mal conseguia reagir. Enquanto o senhor militar era levado algemado, Zen decidiu que, para compensar o ocorrido, escoltaria a garota da tribo de volta para sua ilha, com a ajuda de seus amigos. Durante essa jornada, Obi e os outros começaram a perceber que Shirayuki estava agindo de maneira diferente desde a última conversa com Zen, claramente afetada pelo que aconteceu entre eles. Obi, notando o comportamento incomum de Shirayuki, a questionou sobre o que estava acontecendo, mas ela simplesmente se afastou sem dar explicações. Mais tarde, Zen chegou à ilha e se encontrou com o chefe da aldeia. O líder ficou surpreso com a visita de Zen, mas Zen revelou que queria usar os pássaros da tribo para fins de comunicação e precisava de permissão para isso. O chefe, inicialmente cético, achou que Zen estava apenas falando sem sentido.
Porém, En estava disposto a pagar uma quantia considerável para garantir a cooperação do chefe dos aldeões. Surpreendentemente, En concordou com a proposta, e isso fez com que a atitude do chefe mudasse. Agora, ele via Zen com outros olhos e reconhecia sua sinceridade. O restante da aldeia também começou a perceber que Zen estava falando sério, e isso gerou uma sensação de satisfação entre as pessoas. Uma grande celebração foi organizada, e muitas crianças, animadas por verem um príncipe pela primeira vez, vieram conhecê-lo. Enquanto a festa acontecia, o chefe se aproximou da jovem da tribo e, com um sorriso, admitiu que sempre achou que todos os príncipes eram iguais. No entanto, depois de conhecer Zen, ele começou a ver nele uma esperança para o futuro de seu povo. Enquanto isso, Mitsui percebeu que Zen havia se afastado da celebração e foi procurá-lo. Quando finalmente o encontrou, En estava relaxando e aproveitando o ar fresco. Durante a conversa, Mitsuide trouxe à tona os recentes acontecimentos entre Zen e Shirayuki, deixando Zen surpreso. No entanto, En manteve sua confiança, acreditando que Shirayuki também poderia ter sentimentos por ele. Enquanto isso, Shirayuki estava preparando uma bebida para o fitoterapeuta-chefe da aldeia, que não estava bem. Ao oferecer a bebida a Obi para que ele a provasse, ele fez uma careta, pois o gosto estava horrível. Obi, com um sorriso, sugeriu que ela colocasse algumas frutas doces na mistura para melhorar o sabor. Shirayuki seguiu o conselho, e a bebida ficou muito mais agradável. O fitoterapeuta-chefe, então, melhorou rapidamente após tomar a bebida. Em seguida, Shirayuki disse a Obi que queria entrar na floresta, e Obi, sempre disposto a acompanhá-la, decidiu ir com ela. Foi então que Zen apareceu, claramente querendo falar com Shirayuki. No entanto, ela evitava fazer contato visual com ele. Obi, percebendo o que estava acontecendo, sugeriu que Shirayuki fosse à floresta sozinha, para dar espaço a ela. Surpreendentemente, En decidiu segui-la também. Na floresta, En e Shirayuki começaram uma conversa que logo se aprofundou. A conversa acabou se voltando para o beijo que haviam compartilhado, e Shirayuki, um pouco hesitante, confessou que estava começando a desenvolver sentimentos por Zen. Contudo, ela também sabia que seu relacionamento poderia não ser possível devido à diferença de status entre eles. Zen, por sua vez, expressou seus sentimentos sem hesitação, dizendo a Shirayuki que, independentemente do que ela pensasse, ele já havia entregado seu coração a ela. Ele prometeu cuidar dela de todas as maneiras que pudesse. Zen então se lembrou de uma conversa anterior com Mitsuide, na qual perguntou se algum dia encontraria alguém que realmente entendesse seu coração. Após essas palavras, Zen beijou Shirayuki novamente. Quando os dois voltaram da floresta, aqueles que os viram logo perceberam o que havia acontecido entre eles. Logo após, o grupo se reuniu para explorar o festival, visitando várias barracas. Durante esse passeio, Obi percebeu que Shirayuki estava tentando esconder seu cabelo, claramente constrangida com isso. Então, Kiki a levou para passear mais um pouco. Durante a conversa, Kiki perguntou se Shirayuki havia aceitado a proposta de Zen, ao que ela respondeu com um simples sim. Depois de conversarem, ambos voltaram até Zen, mas, ao chegar, Shirayuki percebeu que Obi estava desaparecido. Mais tarde, descobriram que Obi havia participado de uma luta com um grupo local, vencendo facilmente. Ele então retornou com um presente para Shirayuki. Mitsuide e Zen elogiaram suas habilidades de luta, mas logo Zen teve que sair para fazer um discurso. Depois de se despedir de todos, Obi se aproximou de Shirayuki e colocou um grampo de cabelo nela, como presente. Quando Zen e seu irmão começaram seus discursos, uma grande multidão se reuniu para ouvir. Quando Zen terminou suas responsabilidades, ele notou que Ryu estava correndo para algum lugar. Ele explicou que uma das atrizes da peça havia se machucado, e ele ia verificar como ela estava. Ao perceber o cabelo ruivo de Shirayuki, o gerente da peça sugeriu que ela atuasse no lugar da garota machucada. Surpresa com a proposta, Shirayuki demorou um pouco para pensar, mas depois concordou e se preparou para a apresentação. Enquanto isso, o gerente deu instruções secretas a outro ator, pedindo-lhe para soltar o cabelo de Shirayuki durante a peça, de modo que todos vissem seus cabelos soltos quando começasse. Zen chegou a tempo de impedir que a situação piorasse. Após o final da peça, o artista machucado se desculpou com Shirayuki, explicando que ela não sabia das ações do gerente que sentiu pesar pelo que aconteceu. Quando a tensão se acalmou, Shirayuki e Zen conseguiram um momento para conversar a sós. Zen notou o grampo de cabelo de Shirayuki e perguntou sobre ele. Shirayuki explicou que Obi havia lhe dado de presente, e Zen fez um comentário positivo sobre o clipe. Então, ele perguntou a Shirayuki se seu cabelo ruivo sempre foi um incômodo para ela. Shirayuki respondeu que sua prima, que também tinha cabelo vermelho, uma vez lhe dissera para se tornar forte na vida para que ninguém pudesse se aproveitar dela.
Enquanto ainda conversavam, o som de fogos de artifício os interrompeu, e decidiram ir ver a exibição do lado de fora. Todos se reuniram para apreciar os fogos de artifício, celebrando o momento. A cena então mudou, e vimos um homem caminhando em direção ao castelo de Zen. Era Mahaya, o rapaz que Zen havia enviado para a prisão anteriormente por tentar sequestrar Shirayuki. Agora ele estava ali para se encontrar com Zen, por algum motivo. No dia seguinte, Shirayuki estava ocupada como sempre com seu trabalho. Durante esse tempo, ela saiu para fazer uma inspeção. O fitoterapeuta-chefe estava muito satisfeito com seu trabalho, pois Shirayuki a ajudara muito nos últimos dias. Ela inspecionou um caule de planta que havia sido infectado por picadas de insetos. Depois de verificar a planta, Shirayuki saiu, e vimos Ryu sentado em um canto, escrevendo algo. No entanto, uma rajada de vento repentina fez seus papéis voarem até uma árvore. Ryu tentou alcançar, mas não conseguiu. Nesse momento, Obi apareceu e, ao ver a situação, concordou em ajudar. Obi começou a guiar Ryu pela área, tentando recuperar os papéis. Enquanto isso, do outro lado do castelo, o príncipe Zen estava trabalhando arduamente. Mahaya e Kiki podiam ver claramente o quanto Zen estava determinado a se esforçar mais para provar que era tão trabalhador quanto Shirayuki. Mas esse esforço resultou em um pequeno ferimento em sua mão. Mits, preocupada, sugeriu que ele fosse até a enfermaria, mas Zen inicialmente recusou. No entanto, quando Kiki mencionou que precisava ver Shirayuki, Zen aceitou ir com ela. Logo depois, Obi deixou Ryu em seu quarto e, só então, Shirayuki chegou, trazendo sua lista de inspeção. Ela entregou a lista a Ryu, que percebeu que algo estava faltando. Ele pediu a Shirayuki que corrigisse a lista e a entregasse novamente depois. Quando ela saiu, Obi estava prestes a deixar o local, mas Ryu chamou e lhe entregou uma semente, explicando que ela se tornaria algo importante. Obi, surpreso, aceitou a semente e soube que ela havia sido dada com carinho por Ryu. Um pouco mais tarde, Obi foi até Zen para devolver a semente, explicando que ela não havia sido muito útil para ele. Ryu então explicou que a semente era especial porque crescia facilmente e contou que a deu a Obi de coração. Enquanto isso, Shirayuki estava conversando com Obi e mencionou que estava coletando sementes, mas ainda não havia encontrado nenhuma azul. Obi ouviu tudo, mas decidiu não entregar a semente para ela, pois Ryu a havia dado com tanto carinho. Nesse momento, Mitsukai apareceu para informar Shirayuki que Zen a chamava. A cena então cortou para Zen, que estava claramente irritado. Descobrimos que Zen soubera que Mahaya havia vindo até seu castelo e queria conversar com Shirayuki. Ao ouvir o nome de Mahaya, Shirayuki ficou um pouco surpresa, mas, eventualmente, aceitou conhecê-lo. Quando ela se encontrou com Mahaya, ele revelou que estava procurando por uma garota de cabelo ruivo e que essa garota era, na verdade, Shirayuki. Ela estava hospedada no castelo de Zen. Zen ficou furioso ao ouvir isso, pois Mahaya havia revelado a localização de Shirayuki para uma criança desconhecida. Zen exigiu que Mahaya contasse mais sobre a criança e seus motivos. Mahaya, então, pediu dinheiro em troca da informação, o que deixou Zen ainda mais irritado. Ele forçou Mahaya a revelar tudo o que sabia, mas, apesar disso, eles não descobriram muito sobre a criança. Mahaya sugeriu que poderia voltar e conversar com a criança, mas Zen achou essa ideia inaceitável e ordenou que seus irmãos o guardassem. Os irmãos de Zen, que não estavam surpresos com sua decisão, revelaram então a Shirayuki que o príncipe Raya havia convidado para seu reino. O convite tinha como objetivo estreitar as relações entre os dois reinos, e Zen aprovou a visita. Ela também precisaria se preparar para a festa de Raidan e passar uma semana com Rai. Embora hesitante, Shirayuki não podia recusar, mas Zen decidiu que iria com ela. No entanto, seu irmão proibiu firmemente sua presença, explicando que não seria apropriado. No final, Ren, sem alternativas, fez um pedido, que, embora ele não pudesse ir pessoalmente, enviaria um de seus homens para acompanhá-la como guarda. Logo depois, Ren instruiu Mitsukai a ser o guarda de Shirayuki. Obi, que estava ouvindo tudo, claramente queria ser o único a proteger Shirayuki. Mais tarde, Shirayuki foi para seu quarto, refletindo sobre como poderia recusar o convite, mas se sentia triste por não conseguir. No dia seguinte, Obi, a pedido do fitoterapeuta-chefe, foi procurar Shirayuki. Ele a encontrou praticando dança, mas parecia que sua professora estava tendo dificuldades para acompanhá-la. Obi ficou surpreso com a situação e disse a Shirayuki que investigaria mais sobre a criança que haviam mencionado anteriormente. Shirayuki se ofereceu para acompanhá-lo, mas Obi a lembrou de que ela precisava se concentrar na dança para se sair bem no evento. Ele então entregou a ela um livro dado pelo fitoterapeuta-chefe e saiu. Enquanto isso, Ren estava perdido em seus pensamentos, preocupado com o possível perigo que a criança poderia representar para Shirayuki.
Obi, por sua vez, se encontrou com alguns guardas e os instruiu a vigiar de perto a criança e relatar qualquer informação relevante. Raya estava presente e tentou incitar Obi contra o príncipe Zen, mas Obi, firme, o alertou a não falar mal de seu mestre novamente. Enquanto Zen refletia sobre tudo, ele se sentia um pouco deprimido, já que ainda não sabia nada sobre a criança e o que isso significava para Shirayuki. Naquela noite, Obi estava voltando para o castelo e, no caminho, notou Kiki e Mitsuki caminhando juntos. Quando se aproximou, soube que eles estavam indo ver Zen, que ainda não havia retornado ao seu quarto. Obi se juntou a eles, e, pouco depois, todos encontraram Zen praticando luta sozinho. No momento em que a preocupação tomou conta dele, Obi deu um passo à frente e desafiou Zen para um sparring. Ele propôs uma aposta: caso vencesse, Zen teria que viajar com Shirayuki, ao invés de Mitsuide. Logo após, a luta entre Zen e Obi começou. Nos primeiros momentos, Zen levou a melhor, mas ao final, graças às suas habilidades com a Cat, Obi conseguiu derrotar Zen. Zen, um tanto surpreso, aceitou o resultado, o que, felizmente, fez com que o novo guarda de Yuki ficasse um pouco mais tranquilo. O dia seguinte chegou, e o carro para a jornada de Shirayuki já estava pronto. Obi apareceu e revelou que seria ele quem viajaria com ela. Pouco depois, Lorde chegou para escoltar Shirayuki até os portões do castelo. Durante esse momento, eles notaram Obi, que estava programado para acompanhar Shirayuki. Obi ficou surpreso ao ver que o próprio Lorde viria com eles até os portões do castelo. Quando Zen e seus amigos chegaram e antes que Shirayuki partisse, ela pediu a Zen que lhe desse algo especial para que ela pudesse mantê-lo por perto. Zen então lhe entregou seu relógio, que Shirayuki manteve com muito carinho. O irmão de Zen também havia chegado e estava esperando, observando enquanto Shirayuki partia. Zen se aproximou dele, curioso sobre o motivo de ele ter tido a coragem de ir pessoalmente. O irmão de Zen explicou que queria ver Zen perturbado e lhe deu um conselho: quando Shirayuki retornasse, ele não deveria haver uma única lágrima nos olhos de Zen. Após uma jornada tranquila, Shirayuki e os outros chegaram aos portões do castelo. Lorde se despediu deles e voltou, enquanto Shirayuki continuava seu caminho. Logo depois, quando passaram pelos portões, os olhos de Shirayuki encontraram Rai, que estava parado à sua frente. Surpreendentemente, Rai a acolheu com um sorriso e a acompanhou para dentro do castelo. Logo depois, Shirayuki e Obi estavam diante de Rai. Apesar de Rai parecer um pouco nervoso na presença de Shirayuki, ele tentava entender o motivo de sua visita. Com o tempo, Shirayuki estava tomando chá com Rai, tentando conversar com ele, mas ele parecia não se importar muito. Ele respondia de maneira curta e interrompia as conversas rapidamente, deixando Shirayuki um pouco frustrada. Ela decidiu sair para pegar um pouco de ar. Enquanto isso, lá fora, Shirayuki estava observando sua terra natal. Obi se aproximou dela e iniciou uma conversa sobre sua casa, e através disso, ele descobriu que Shirayuki havia vivido nas montanhas durante sua infância. Mais tarde, seus avós se mudaram para a cidade. Naquele momento, Rai apareceu e decidiu mostrar a Shirayuki ao redor de seu castelo. Shirayuki, curiosa, aceitou o convite e se juntou a ele. Eles começaram a visita, indo até o Greenhouse. Para chegar lá, Rai os guiou por uma caverna escura. Durante o caminho, Obi perguntou a Rai se ele realmente sabia o caminho para a estufa. Rai respondeu com confiança, dizendo que conhecia o caminho muito bem. No entanto, logo depois, eles foram atacados por flechas. Obi, rapidamente, conseguiu reagir a tempo e se proteger. Foi nesse momento que Rai se lembrou que ele próprio havia colocado armadilhas na área. Quando continuaram, Rai percebeu que havia esquecido alguns detalhes, como os irmãos de Shirayuki, que estavam de pé esperando para motivá-lo a seguir em frente. Enquanto isso, Ren soubera que a garota da tribo tinha ido ao seu castelo à procura de Shirayuki, mas, como Shirayuki estava fora devido ao trabalho, Ren se aproximou da garota. Ela lhe entregou um pingente, pedindo que ele entregasse a Shirayuki. Zen prometeu que faria isso. Mitsuide, ao notar o irmão de Zen observando a situação à distância, foi até ele e perguntou se ele estava fazendo tudo isso para testar Zen. O irmão de Zen admitiu que estava assim, pois queria ver até onde Zen iria por Shirayuki, enquanto Rai e Shirayuki ainda estavam perdidos. Porém, conforme avançavam, Obi percebeu que alguém os estava observando secretamente. Eram duas crianças tentando prender Obi, mas o plano delas falhou rapidamente, pois Obi as pegou com facilidade. No final, Obi trouxe as duas crianças até Rai. Após uma breve conversa, Shirayuki descobriu que as crianças eram na verdade irmãos de Rai. Quando Obi perguntou se as crianças sabiam o caminho para a estufa, elas confirmaram, e então as duas crianças os guiaram até o local. Durante o caminho,
Rai agradeceu a Shirayuki, pois ela havia acabado de explicar que não estava ali apenas para se tornar sua amiga, mas também para ajudar a fortalecer o vínculo entre seus dois reinos. Quando finalmente chegaram à estufa, Shirayuki explorou a área com entusiasmo, enquanto os irmãos de Rai se aproximaram dele e começaram a discutir sobre Shirayuki. Eles o encorajaram a se aproximar dela, mas Rai rejeitou a sugestão, dizendo que não havia necessidade de se preocupar tanto com Shirayuki, já que ela partiria em alguns dias. Rai se aproximou de Obi e pediu que ele expressasse sua gratidão a Shirayuki em seu nome, reconhecendo toda a ajuda que ela havia oferecido até aquele momento. Enquanto isso, Ren tentava entender o que Maide conversava com seu irmão. Por sua vez, revelou que tudo não passava de uma conversa normal. Foi nesse momento que Kiki entrou na sala, trazendo notícias tanto boas quanto ruins. A boa notícia era que sua equipe havia encontrado com sucesso a criança que estavam procurando. A má notícia, no entanto, era que Mia havia conseguido escapar bem diante dos seus olhos. Rai estava lidando com seus próprios sentimentos, especialmente sua preocupação em passar mais tempo com Shuki. Ele não conseguia parar de pensar em como faria isso. Depois de refletir por um tempo, no dia seguinte, teve uma ideia. Rai decidiu ir até a biblioteca do castelo, com a intenção de surpreender a todos, especialmente Shuki. Ninguém imaginava que ele, geralmente tão distante dos livros, tivesse se interessado por leitura. Mas sua irmã mais nova, mais observadora, logo percebeu que o motivo por trás do interesse de Rai era bem diferente. Ela rapidamente deduziu que ele estava apaixonado, e por isso estava agindo de maneira tão peculiar. Logo, Shirayuki e Obi decidiram ir até a biblioteca para conversar com Rai. Para a surpresa de todos, passaram o dia inteiro ali lendo juntos. Rai, tentando esconder seu nervosismo, fingiu que aquele era um hábito seu, como se ele realmente fosse alguém que passava o tempo todo ali, embora todos soubessem que não era bem assim. No dia seguinte, Rai insistiu em continuar fingindo que estava estudando na biblioteca. Porém, ele também tentava entender o que Shirayuki pensava sobre o relacionamento deles, embora ela não soubesse exatamente o que responder. Para disfarçar o clima constrangedor, Rai tentou manter a conversa fluindo de maneira natural. Enquanto isso, os irmãos de Rai estavam de olho neles, observando a situação de longe. Decidiram que seria melhor manter Shirayuki o mais perto possível de Rai, tentando assim aproximá-los ainda mais. No entanto, Obi, ouvindo a conversa deles, rapidamente interveio, dizendo que não podiam simplesmente manter Shirayuki no castelo, já que ela morava em outro lugar. Quando seus irmãos ouviram isso, ficaram visivelmente frustrados, mas não demoraram para perceber que sua conversa tinha sido ouvida. Rai e Shirayuki se surpreenderam ao vê-los ali. A irmã mais nova de Rai, não conseguindo conter suas suspeitas, começou a imaginar que poderia haver algo entre Shirayuki e Obi. Para testar sua teoria, empurrou Shirayuki em direção a Obi, fazendo com que ele a pegasse no ar. Rai, vendo isso, ficou irritado com o comportamento de seus irmãos e os levou para longe dali. Mais tarde, enquanto Shirayuki estava no jardim, admirando algumas flores, Rai se aproximou para conversar. Durante a conversa, começaram a discutir sobre as pessoas que viviam nas montanhas e que se opunham ao príncipe Rai. Mais tarde, quando ambos entraram em uma sala, Rai soube que Shirayuki estava se preparando para o baile, mas ainda não tinha aprendido muito. Surpreso, ele decidiu mostrar suas próprias habilidades musicais, pegando um instrumento e tocando com tanta habilidade que deixou tanto Obi quanto Shirayuki surpresos. Naquela noite, Shirayuki não conseguia dormir. Obi, percebendo sua inquietação, foi até ela e, ao vê-la pensativa, percebeu que ela estava pensando em Zen. Então, Obi confessou que sentia falta de Zen, mencionando como Zen costumava repreendê-lo, mas desde que Obi estava ali, não havia visto o lado mais agressivo de Zen, o que, curiosamente, fazia Obi se sentir mais leve. Para tentar ajudar Shirayuki, Obi sugeriu que ela olhasse para o céu, como uma maneira de se sentir mais próxima de Zen. Enquanto isso, uma garota pirata estava seguindo Kazuki, o que ficaria mais importante à medida que o baile se aproximava. Quando a noite finalmente chegou, Shirayuki estava totalmente preparada. Obi se aproximou dela e disse que Rai tinha reservado um lugar especial para ela, onde ela poderia se sentar confortavelmente, caso desejasse. No entanto, Shirayuki, decidida, disse que não importava o que acontecesse, ela dançaria com Rai durante o baile. Enquanto isso, os irmãos de Rai continuavam tentando encontrar uma maneira de aproximá-lo de Shirayuki. Quando o baile começou, mas havia um sentimento crescente de tensão no ar, principalmente por causa dos conflitos envolvendo os irmãos de Rai e os seus próprios sentimentos confusos. Foi um momento delicado, pois Rai não conseguia suportar a ideia de sua futura esposa estar em perigo. Quando isso ficou claro, o irmão mais velho de Zen finalmente permitiu que ele fosse em busca de Shirayuki, mas com um aviso: e se algo desse errado, Zen seria totalmente responsável.
Zen, então, montou em seu cavalo e partiu, sem saber que Kazuki já tinha descoberto o paradeiro de Shirayuki e planejava sequestrá-la. Antes de sair, En enviou uma carta ao Ki explicando a situação e sua intenção de encontrá-la. Porém, Kazuki chegou ao castelo antes que Zen pudesse impedir o sequestro. Obi, tentando proteger Shirayuki, foi atacado por um dos amigos de Kazuki. As coisas se complicaram ainda mais quando os irmãos de Hai apareceram, o que criou um momento de distração, permitindo que Kazuki sequestrasse Shirayuki com sucesso. Logo depois, os irmãos de Hai informaram a todos sobre o desaparecimento de Shirayuki, e Hai ficou profundamente abalado. Ele até pensou em sair para procurá-la pessoalmente, mas seus guardas o aconselharam a não fazer isso. Em vez disso, os guardas de elite foram enviados para localizá-la o mais rápido possível. Obi, já recuperado, acordou e começou a perguntar sobre o paradeiro de Shirayuki. Os irmãos de Hai pediram desculpas, mas Obi os tranquilizou, dizendo que não precisavam se preocupar, e os orientou a descansar. Contudo, Obi não podia descansar e logo decidiu ir à procura de Shirayuki. Enquanto isso, En e seus aliados chegaram às portas do castelo e discutiram o encontro com Shirayuki. Foi então que todos descobriram que ela havia sido sequestrada. Hai, preocupado que Zen o culpasse, ficou surpreso quando Zen se desculpou, dizendo que, se tivesse chegado mais cedo, talvez pudesse ter evitado o sequestro. Zen perguntou a Hai se Shirayuki estava feliz, e Hai confirmou. Isso aliviou um pouco Zen, mas logo descobriu que Obi também estava determinado a encontrar Shirayuki. Eles souberam sobre um grupo chamado Crow of the Sea, um grupo notório por sequestrar meninas e vendê-las para nobres. Zen e seus aliados entenderam que a melhor maneira de encontrar Shirayuki era rastrear esse grupo. Isso os levou até as montanhas, onde poderiam obter mais informações sobre o Crow of the Sea. No entanto, quando Hai recebeu a visita de seu pai, ele teve que adiantar a reunião com Zen, o que o fez ficar ainda mais ansioso. Durante essa reunião, o rei deu permissão para Zen circular livremente pelo reino, mas também fez questão de dar algumas orientações sobre como ele deveria proceder. Pouco antes de o baile começar, Kazuki e Shirayuki foram sequestrados por uma terceira pessoa. No momento em que Kazuki percebeu, ele se deu conta de quem estava por trás disso. Tentou esconder Shirayuki, mas o líder do Crow of the Sea, uma mulher pirata, apareceu, revelando seu plano de vendê-la a um nobre por uma grande quantia. Ela comentou que estava seguindo Kazuki há dias apenas para pegar Shirayuki. Ao ameaçar Shirayuki, a pirata disse que ela nunca mais poderia voltar para casa, deixando Shirayuki completamente confusa sobre a situação. Kazuki decidiu que precisava fugir, e com uma nova determinação, percebeu que a porta do lado de fora estava aberta. Shirayuki, percebendo a oportunidade, cortou um pedaço de sua roupa para se preparar para seguir com ele. Mas quando estavam quase prontos para sair, uma espessa fumaça preta invadiu a sala e os aprisionou novamente, prendendo-os em um lugar ainda mais restrito. Enquanto isso, Obi chegou acompanhado do amigo de Kazuki, à procura de Zen, o chefe deles. Zen estava se preparando para seguir em frente com sua missão, mas quando encontrou o relógio quebrado que pertencera a Shirayuki, ficou pensativo e triste, lembrando-se da situação dela. Mitsuki, vendo o estado de Zen, bateu levemente nas suas costas, tentando trazê-lo de volta à realidade. Miaya, que observava tudo, estava surpresa com o que estava acontecendo, mas de forma irônica, disse que se Zen fosse punir Mitsuide mais tarde, ele provavelmente se arrependeria. O grupo tinha a suspeita de que a gangue que sequestrou Kazuki e Shirayuki estava por lá, então eles precisavam agir rápido. Obi estava determinado a encontrá-los e salvar Shirayuki. No entanto, enquanto rastreavam a área, ele notou um pássaro voando no céu e, nesse momento, Zen chegou. Obi, ao ver Zen, imediatamente se desculpou por não ter conseguido impedir o sequestro de Shirayuki. Zen, por sua vez, o tranquilizou, dizendo que não estava bravo com ele e que o mais importante agora era focar em encontrar Shirayuki. Obi então explicou que os responsáveis pelo sequestro eram pessoas das montanhas, e que o chefe do grupo estava tentando protegê-los. O amigo de Kazuki então revelou que o tal grupo, conhecido como Rastreadores do Mar, havia sequestrado Kazuki e Shirayuki. O motivo disso, segundo ele, era proteger Shirayuki e levá-la a um local seguro. Além disso, Kazuki, que havia sido escravizado desde muito jovem, agora estava tentando resgatar outros em sua mesma situação. Ao saber que um príncipe queria manter Shirayuki perto por causa de seus cabelos ruivos, Kazuki tomou a decisão de resgatá-la. Depois de ouvir tudo isso, En e os outros perceberam que as intenções do povo das montanhas eram boas, e que eles estavam, na verdade, tentando proteger Shirayuki. Com isso, todos concordaram em se unir a eles na busca. Logo, receberam a informação de que algumas pessoas haviam visto Kazuki sendo levado a um navio.
Agora, Ren e seu grupo enfrentavam o desafio de resgatar Kazuki e Shirayuki do navio, mas, sem saber como fazer isso, Ki se adiantou com uma ideia. Enquanto isso, em outro local, a pirata que havia sequestrado Kazuki estava preparando o navio. Quando o navio começou a partir, Shirayuki e Kazuki ficaram alarmados. A pirata trancou ambos no interior do navio e revelou que este seria o último destino deles antes de entregá-los a um nobre. Kazuki estava emocionalmente destruído, mas Shirayuki tentou tranquilizá-lo, dizendo que logo escapariam. No entanto, enquanto o navio partia, ambos começaram a perceber que estavam em uma situação sem saída. Shirayuki, com lágrimas nos olhos, observava a situação com um misto de desespero e esperança. Dentro da cela, Shirayuki ficou surpresa ao ver que a nova prisioneira era ninguém menos que Kiki, que também estava presa. Kiki revelou que o grupo de Zen, com a ajuda dela, havia planejado uma operação de resgate, o que deixou Shirayuki aliviada. Kiki ainda mostrou a Shirayuki um pingente, um presente de uma tribo que ela havia visitado, que tinha a capacidade de invocar pássaros. Esses pássaros seriam usados por Zen e seus aliados para rastreá-los e ajudá-los a se libertar. Enquanto isso, no navio, 2 guardas começaram a anunciar que o príncipe Rai estava chegando, o que causou surpresa entre os prisioneiros. Rai, com alguma hesitação, lembrou-se da confiança que Zen havia depositado nele, e isso fez reunir coragem para enfrentar a multidão e se aproximar de Shirayuki. Ele então pediu a todos que o ajudassem a procurá-la. Zen, que confiava plenamente em Rai, ficou aliviado ao ver sua atitude. Mais tarde, quando Shirayuki estava sendo escoltada por 2 guardas, ela olhou para o céu e viu um pássaro voando acima. Ela sentiu uma onda de alívio, pois sabia que Zen estava chegando para resgatá-la. A garota pirata, ao perceber que os navios de Rai cercavam, ficou alarmada e, em um último esforço, se recusou a entregar Shirayuki. Ela tentou machucá-la antes de fugir, mas foi impedida pelos navios de Rai, que a seguiram pela água até uma caverna. Dentro da caverna, a pirata acreditava que conseguiria escapar, mas estava errada. Os navios de Rai conseguiram atravessar as águas turbulentas e a alcançaram. Depois de uma tensa confrontação, os homens de Rai conseguiram resgatar Shirayuki e a levaram para um lugar seguro, enquanto o povo da montanha cercava a pirata. Zen prometeu a Shirayuki que nunca mais a deixaria sozinha e a abraçou novamente, aliviado por tê-la de volta. Durante esse tempo, um dos homens insistiu para que o líder falasse com Shirayuki. Quando o líder se aproximou, Shirayuki o reconheceu imediatamente. Era ninguém menos que seu pai. Todos ficaram surpresos com a revelação. O líder explicou que ele era o pai de Shirayuki que, embora ela pudesse tê-lo esquecido, ele a reconheceu assim que a viu, pois ela se parecia muito com sua falecida mãe. Depois disso, todos se dirigiram às montanhas, onde o líder e seu povo viviam. Ao chegar, uma reunião foi realizada, e o líder explicou toda a situação para Shirayuki. Durante esse período, Shirayuki soube que Obi havia desaparecido e estava chateado por não ter conseguido protegê-la. Preocupada com ele, ela foi à floresta e o encontrou. Ele estava triste, mas ela o tranquilizou, dizendo que nada disso era culpa dele. Eventualmente, ela conseguiu convencê-lo a voltar para a festa que estava acontecendo. Depois que todos começaram a aproveitar a festa, mais tarde, Ren se afastou um pouco e ficou sentado sozinho. Foi quando o pai de Shirayuki se aproximou dele e começou a perguntar sobre os sentimentos de Zen em relação à sua filha. O pai queria saber se Zen realmente tinha algum afeto por Shirayuki. Sentindo-se um pouco tímido, Ren respondeu com um sim. Enquanto isso, Kiki e Mitsui disseram a Shirayuki que ela deveria ir falar com Zen, e foi o que ela fez. Ela chegou no exato momento em que seu pai ainda conversava com Zen, e o pai pediu a Zen que cuidasse bem de sua filha. Zen aceitou de bom grado. Quando Zen estava prestes a sair, percebeu Shirayuki ali parada, o que o fez corar de vergonha por um instante. Nenhum dos dois conseguia olhar nos olhos do outro. Quando Zen estava prestes a se afastar, Shirayuki segurou sua mão e pediu para ele ficar. Zen, sem hesitar, fez o que ela pediu. Eles começaram a conversar e, durante a conversa, Shirayuki pediu desculpas por ter quebrado acidentalmente o medalhão de Zen. Ele, no entanto, a tranquilizou, dizendo que não precisava se preocupar com isso. Para ele, o mais importante era o que estava ao seu lado, e ela estava ali com ele. Eles logo voltaram ao castelo de Rai, onde Shirayuki se preparava para o baile. Enquanto isso, os irmãos de Rai estavam decididos a não deixar Shirayuki ir embora. Rai, secretamente, também sentia o mesmo, mas não sabia como impedi-la de sair. Quando o baile começou, Rai e Shirayuki dançaram juntos, enquanto Zen os observava à distância, sentindo uma pontada de ciúmes. No dia seguinte, o príncipe Rai se despediu de Shirayuki e dos outros, permitindo que eles saíssem do castelo. Eles seguiram seu caminho pela floresta, mas, devido à forte chuva, decidiram parar em uma pousada próxima. Ao chegarem,
Perguntaram sobre runas, e rapidamente, conseguiram encontrar uma. Foi quando notaram uma jovem misteriosa que também chegava ao local. Ela ficou observando Obi, mas, ao perceber, Obi se afastou, desconfortável com a situação. Mais tarde, um pequeno debate surgiu entre Obi e Mitsui sobre qual comida Zen deveria experimentar primeiro. Zen, com sua astúcia, virou a situação a seu favor, dando uma lição divertida para ambos. Enquanto isso, a jovem misteriosa reapareceu e se juntou a eles, interagindo de maneira divertida com todos, embora continuasse ignorando Obi e saísse logo depois. Mais tarde, todos começaram a se preparar para dormir. Shirayuki disse a Obi que, como ele estava sempre cuidando deles, deveria descansar primeiro. Obi, ao ouvir isso, deu uma risada e falou sobre o quanto gostava de estar com todos. Mesmo assim, ele se recusou a explicar o motivo. Em seguida, eles chegaram à cidade, incapacitaram os guardas e encontraram o menino que estavam procurando. A garota pediu ao menino para ir com eles, mas ele recusou, dizendo que nunca se sentiu livre em sua casa e não queria voltar. Em resposta, a garota o amarrou, deixando-o ali para aprender a tomar suas próprias decisões. Então, ela nocauteou um guarda e tentou pular um muro. No entanto, seu pé escorregou, e ela quase caiu, mas no último momento Obi a pegou, salvando-a da queda. Eles então se sentaram e começaram a conversar. A garota perguntou a Obi sobre a última vez em que o viu, quando ele estava em uma missão e gravemente ferido, se recusando a deixar ela cuidar dele. Ela queria saber onde ele havia desaparecido, já que ele sempre gostava de trabalhar com diferentes mestres. Obi explicou que, agora, ele estava muito confortável com as pessoas com quem estava e preferia continuar trabalhando com elas. Pouco depois, a luz da sala acendeu, e, ao entrarem, encontraram Zen e os outros que estavam em busca de Obi. Vendo a garota ferida, Shirayuki começou a tratá-la, enquanto Zen perguntava a Obi por que ele havia dito que a garota era sua amiga. Obi explicou que, alguns anos antes, durante o trabalho deles, eles não podiam compartilhar informações pessoais, então nunca falou sobre ela. Zen brincou dizendo que, se Obi desaparecesse novamente sem avisar, não viriam mais procurá-lo. Um momento depois, Shirayuki chamou Obi para tratar seus ferimentos. Embora ele tenha inicialmente recusado, no final, cedeu à insistência de Shirayuki, permitindo que ela cuidasse dele. A garota, enquanto observava o tratamento, percebeu o quanto Obi havia mudado desde a última vez que o conheceu. Na manhã seguinte, Obi se juntou felizmente aos outros, e todos partiram para o castelo. O irmão mais velho de Zen refletiu sobre as propostas feitas, lembrando-se do que as mais jovens tinham sugerido. Shirayuki, por sua vez, se encontrou com o chefe dos herbanistas e retornou para os seus deveres, feliz em vê-la de volta ao trabalho. Mais tarde, Lord Cook informou a Zen sobre os planos de seu irmão para organizar reuniões de casamento. Segundo ele, nem precisava escolher uma noiva dentre as candidatas selecionadas, apesar de seus próprios desejos. Surpreendentemente, a escolhida era Kiki. Obi e Mitsui, ao verem Zen e Kiki juntos, não ficaram nem um pouco surpresos, já que sabiam que Kiki era a escolha certa para Zen. Obi, observando a cena, não pôde deixar de rir e decidiu contar a Shirayuki sobre o que havia acontecido. Quando Obi deu a notícia a Shirayuki, ela não ficou surpresa. Ela explicou calmamente que confiava no príncipe Zen e sabia que ele viria falar com ela sobre a decisão. Mitsui, por sua vez, continuava a observar Zen e Kiki, enquanto eles relembravam o passado. Quando Mitsui conheceu Kiki pela primeira vez durante uma festa, Zen apareceu naquela época, e logo Kiki se tornou a segunda atendente de Zen. Porém, na época, Mitsui não a reconheceu, e os dois riram disso. Agora, com as reuniões de casamento terminadas, Zen voltou ao seu trabalho e mencionou que, depois de terminar suas tarefas, iria até Shirayuki e compartilharia tudo com ela. Obi, então, informou a Zen que Shirayuki já sabia sobre o encontro, o que deixou Zen um pouco chateado. Ele rapidamente foi até ela e perguntou onde ela estava. Descobriu que Shirayuki estava trabalhando na estufa, então ele correu até lá. Quando a encontrou, Zen explicou que tinha planejado contar tudo a ela, mas ainda não teve a chance. Shirayuki, calma, aceitou suas palavras e disse que já esperava que ele fosse falar com ela. Todos os mal-entendidos entre eles foram finalmente esclarecidos, e ambos se sentiram mais tranquilos. No dia seguinte, Zen estava caminhando quando uma empregada, sem querer, derrubou um lençol nele, fazendo com que se machucasse um pouco. Mais tarde, a empregada explicou o incidente a Shirayuki, que cuidou de Zen. Ao ver que ele não estava gravemente ferido, Shirayuki se sentiu aliviada. Zen, por sua vez, já havia perdoado a empregada, dizendo que não se sentia irritado com o ocorrido. Ele estava agindo de uma forma bem estranha, e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo com ele.
Mas logo o herbalista explicou que Mitsuide provavelmente tinha inalado algo diferente em sua sala médica, o que fez com que seu comportamento voltasse ao normal, ao que ele estava acostumado. O herbalista também comentou que Mitsuide só queria encontrar algo que trouxesse paz, um tipo de zen. O que ele estava passando, por mais confuso que fosse, parecia ser apenas um reflexo do que ele estava buscando e um pouco de tranquilidade. No dia seguinte, En estava preocupado. Pensava que Mitsuide precisava melhorar logo, ou as coisas poderiam ficar ainda mais difíceis. Ele estava tentando entender o que realmente estava acontecendo, e viu que Shirayuki já tinha preparado várias amostras para testar como tratamento para Mitsuide. Eles iam precisar de paciência, mas ela estava determinada a encontrar a melhor solução. Shirayuki seguiu para a biblioteca, onde Zen a encontrou mais tarde. Eles começaram a conversar, e Zen se abriu sobre sua amizade com Mitsuide. Ele explicou que, no começo, ele e Mitsuide eram bem próximos, mas que, com o tempo, Mitsuide passou a ser uma pessoa mais compreensiva. Zen queria muito que Shirayuki visse o verdadeiro lado de Mitsuide, que não era tão duro quanto parecia, mas que ainda tinha suas dificuldades. No meio da conversa, uma pilha de livros quase caiu sobre Shirayuki, mas Zen foi rápido e a salvou, impedindo que ela fosse atingida. Nesse momento, Mitsuide apareceu, um pouco surpreso, e garantiu que nada mais aconteceria com ela. Shirayuki, incansável, continuou trabalhando para criar o remédio necessário para ajudar Mitsuide. Quando finalmente ficou pronto, ela aplicou o tratamento e conseguiu curá-lo com sucesso. Mitsuide, agora recuperado, voltou até Zen, e este parecia bem incomodado, querendo entender o que realmente tinha acontecido. Obi, então, deu um passo à frente e explicou tudo o que ocorreu, deixando Mitsuide surpreso e sem palavras. Algum tempo depois, o herbalista-chefe elogiou o trabalho de Shirayuki, ficando tão impressionado que a oficializou como sua aprendiz. Shirayuki, radiante, agradeceu aos seus amigos por todo o apoio que ajudaram a chegar até ali. No dia seguinte, En estava viajando com seu irmão mais velho, que fez questão de elogiar o esforço de Shirayuki em fortalecer os laços entre os dois reinos. Ele também comentou que um mensageiro do reino de RY estava para chegar, e Zen se preparou para recebê-lo. Pouco depois, Obi notou Mia se esgueirando ao redor, e Mia, com um sorriso, explicou que estava pronto para receber o mensageiro que trazia um presente nobre. Esse tipo de presente significava que, a partir daquele momento, Shirayuki seria considerada uma amiga especial do Príncipe Rai. No começo, Shirayuki hesitou em aceitar o presente, mas depois se sentiu mais à vontade, e a situação não parecia tão estranha quanto ela pensava. Apesar de tudo, ela ainda se sentia um pouco sobrecarregada, mas Zen a tranquilizou, dizendo-lhe para não pensar tanto na situação. Mais tarde, Shirayuki conversou com um dos guardas de Rai, que revelou que o príncipe havia mudado bastante por causa dela. Shirayuki não conseguia entender completamente, mas estava claro que algo importante estava acontecendo. Quando Zen chegou, ele parecia mais tranquilo ao ver que Shirayuki estava bem. Ela, então, confessou seus sentimentos verdadeiros, dizendo a Zen o quanto ela queria que os dois ficassem juntos. Sem hesitar, En a levou até seu quarto, onde Obi explicou que ele tinha saído para um compromisso importante. Naquele momento, todos perceberam que Zen estava carregando Shirayuki, mas ninguém os interrompeu, permitindo que passassem um tempo sozinhos. Zen levou Shirayuki a um lugar tranquilo, com uma vista maravilhosa, onde conversaram sobre os sentimentos deles. Durante essa conversa, En revelou que já havia falado com seu irmão mais velho e expressado seu desejo de se casar com ela. Shirayuki aceitou a proposta com alegria, e a felicidade deles parecia completa. Mais tarde, En procurou seu irmão para informar que o mensageiro partiria em breve. Seu irmão, com um sorriso, percebeu que essa era a primeira vez que Zen olhava para ele com tanta confiança. Quando chegou a hora de se despedir do mensageiro, ele convidou Shirayuki a visitar o reino de RY a qualquer momento. Após isso, o mensageiro partiu, e Zen entendeu que muitas pessoas queriam levar Shirayuki embora. Porém, a parte mais feliz de tudo isso foi que ela não queria sair. Shirayuki queria ficar ao lado de Zen, e assim, a história dele seguia em frente, com a promessa de mais momentos ao lado de quem amava.